ser um auxílio ao teu próximo ali. Se me ajuda hoje alguém, se me ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor. Assim me ajuda hoje alguém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina, para a honra e glória ao nosso Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, você está entrando pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os irmãos e clica no sininho para você receber novas notificações, novos vídeos. Se você tiver condição, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Santíssimo Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja seu santo e magnífico nome. Senhor. Amém, Deus. Muito gratos nós somos a Ti. Por mais oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos aqui para estudarmos mais um pouco das Tuas palavras por meio da lição da Escola Sabatina. Que essas palavras, Pai, que nós iremos estudar aqui, que não venhamos somente, Pai, ser meros ouvintes, mas que possamos sair fortalecidos e transformados por elas, Senhor. Amém. Também te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu Santo e bom Espírito seja o nosso professor e o professor daqueles que nos assistem. Amém. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, então hoje a lição 5, o clamor dos profetas. E o verso aqui está em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratica a justiça e ama a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Olha, que interessante, mano. Vamos comentar aí essa introdução maravilhosa. Irmãos, você pode ver que ele já começa, né, o profeta começa falando: olha, ele te declarou, Deus já falou para você. Então, vocês não estão sendo surpreendidos. Deus já te avisou, olha, ele já te declarou, homem, o que é bom. E o que é bom? O que o Senhor pede de ti? Que você pratique a justiça. Que justiça? Quando a gente fala de justiça para com as coisas de Deus e justiça para com os homens. Ser justo. Ainda continue: ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Senhor teu Deus. Então aqui o profeta ele já está falando como é que as pessoas tinham que andar, porque as pessoas tinham que parar ele estava agindo mal, ele estava agindo errado, e ele está chamando o povo de volta para o caminho. Então você percebe que os profetas, quando os profetas clamavam ali, muitas vezes a gente pensa, né, esse homem estava ali só para dar dura nas pessoas, só para falar mal, mas não é verdade. Ele estava ali como um agente da parte de Deus, como um agente da misericórdia. Esses homens que estavam ali, eles iam lá com dor no coração para querer resgatar a sua própria família. E muitas daquelas pessoas, muitos aceitavam e muitos rejeitavam. A gente vê na história do povo de Deus ali, tanto na Bíblia, você vê direitinho como o povo agia ouvindo a voz desses profetas. E eu fico pensando, né? Aqui, imagina hoje, né, irmãos? Imagina hoje quando Deus manda um vaso escolhido por Ele para levar uma mensagem, uma determinada mensagem. E a mensagem é uma mensagem que não é fácil, entendeu? É uma mensagem difícil de se ouvir. Mas Deus vai lá e manda aquele homem ou aquela mulher para levar a mensagem. Aí eu fico pensando: será que eu ouço com espírito de humilhação, com espírito humilde, falo: nossa, realmente eu estou errado, eu tenho que mudar, pedir ajuda para Deus? Ou eu exclamo: esse aí vem em nome do diabo, esse aí só fala coisa que eu não gosto? Então, porque isso acontecia lá, irmãos. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, aquele ditado popular. Nós temos que falar a verdade, né? Então, se eu não consigo ouvir a voz de Deus, Alexandre, se eu não consigo ouvir a voz de Deus, se eu não consigo aceitar o que Deus me fala, mesmo que seja uma coisa contra mim, como é que eu vou amar a misericórdia? Como é que eu vou me preocupar com o próximo, se nem com o que Deus fala para mim eu aceito? Você acha que o próximo, eu vou ter alguma preocupação com o próximo? É muito difícil. Isso é verdade mesmo. Na página do Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 630. Diz assim, comentando esse texto aí
de Miqueias. Quando Satanás vier tentá-lo a desistir de toda a esperança, aponte-lhe estas palavras. Ore com Davi: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmos 25, versículos 6 a 9. Mas Miqueias antes fala que nós devemos amar a justiça. Este te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Então é isso que nosso papaizinho celestial quer. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, Deus aqui, Ele quer que nós amemos a justiça, e Ele dá um tempo de misericórdia, de graça para nós, mas se nós rejeitarmos, vai se tornar muito difícil mesmo. Então aqui fala que é praticar justiça, né? Salmo 119, 172, irmão, fala que justiça é os mandamentos de Deus. Então Deus pede que a gente guarde os mandamentos de Deus, ame a misericórdia e ande humildemente com Ele. É isso que Ele pede de nós, né? Praticar justiça é guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. O Salmo 119, você está nessa paginação do Salmo aí, na sua Bíblia, Alexandre? No versículo 20, vamos conferir na Bíblia aqui rapidinho. No Salmo 119, versículo 20. Se eu não me engano, é esse aqui que fala uma coisa muito interessante. É o versículo 20 e o versículo 115. Salmos 19. Você fica com o versículo 20 aí, o Alexandre. Salmo, qual salmo? Salmo 119, versículo 20. Eu já estou aqui, eu já vou ler aqui, tá bom? Não, perdão, irmãos, é o versículo 21. Eu não notei, está só na cabeça, então me lembrei agora. Tu repreendestes aspramente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Versículo 115. Diz assim, versículo 115 aqui: apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Então é isso que Deus quer, que a gente guarde seus mandamentos, pratique a justiça. Aí chama de malfeitor aquele que não quer guardar os mandamentos de Deus. E diz também que estão sendo amaldiçoados todos aqueles que se desviam de guardar e rejeitam os mandamentos de Deus, estão sendo amaldiçoados. Então, quem não quer praticar a justiça de Deus, está nesse caminho. Interessante, Evilânio, que esse assunto aí me veio à mente, né? Os momentos difíceis que hão de vir sobre o povo, né? Nós sabemos que vai chegar um momento tão difícil, né? Tão difícil, né? De uma angústia tal, qual nunca houve desde que há nação sobre a terra. Aí eu fico pensando, né? Os profetas pedem que nós ouçamos a voz de Deus, que nós ouçamos a voz de Deus. Os pregadores vão lá e chamam: ouçam a voz de Deus, vocês estão agindo errado. E aí eu endureço o coração. Você acha que na hora da prova, eu estou rejeitando, você acha que eu vou ter força para estar de pé? Né? Então, assim, é claro que às vezes a pessoa fala: não, irmão, você está falando aqui só de de ajudar o próximo. Sim, ajudar o próximo. É isso mesmo. Se eu não consigo nem ouvir a voz de Deus, como é que eu vou ajudar alguém a ser salvo? E olha só, aqui, irmãos, eu quero ler um trecho aqui. Está no Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 363. Fala assim: uma verdade que tem credenciais divinas, né? Fala assim: se quiseres ficar firmes através de um tempo de angústia, tereis que conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom da sua justiça, que Ele atribui ao pecador arrependido. Então, irmãos,
O profeta fala, pede para que a gente se arrependa. O Senhor ordena que se arrependa hoje, se ande humildemente com Ele. Mas se eu endureço o coração, eu não vou ter força. Eu não vou ter força. E aqui está bem claramente que a justiça de Deus é dado ao pecador arrependido. Não é aquele que fala eu me arrependo, é aquele que se arrepende e clama a Deus poder e abandona aquele mal. É essas pessoas que vão receber o poder de Cristo, a justiça de Cristo. Poder tanto para poder estar em pé contra o diabo e também para ser um instrumento de Deus para ajudar os outros. E se eu não me preocupo com isso, não adianta nada, irmão. Não adianta nada eu querer fazer uma coisa ali, uma coisa aqui, mas eu não tenho a credencial divina, não tenho a bênção de Deus para que a obra avance. Aí vocês veem muitas vezes, né? A gente faz uma obra, se mata, se arrebenta todinho fazendo uma obra, Alexandre. A gente vai lá, né? E aí no máximo consegue pegar vai fazer para a igreja 5 ou 6 no máximo de um evento, né? Ou então quando traz muito, só fica 3, 4 na igreja, o resto tudo vai embora. Sei lá, se batizar 100, só fica só 2 na igreja, 98 vai embora. Por quê? Porque não tem as credenciais divinas, a gente não clama ao poder de Deus. Isso é uma coisa muito triste, porque a mensagem de Deus é para alcançar os corações, é para destruir as algemas do diabo. Esses erros aí é tudo porque a gente não segue os profetas, não segue o Espírito de Profecia, não segue a Bíblia e a gente cai. Tem um texto aqui, ó, texto no Paraministro, página 404, 405, aí vai comentar o clamor dos profetas. Deus nunca deixou sua igreja sem testemunha. Então, Deus deixou para nós os testemunhos, evangelismo, livros que vai falar sobre evangelismo, como a gente deve fazer, né? Deus nunca deixou sua igreja sem testemunha. Em todas as cenas de sofrimento, a prova de oposição e perseguição em meio às trevas pelas quais a igreja tem passado. Tem tido Deus, homens e oportunidades preparados para assumir seu trabalho em várias fases e levar avante para cima. Por meio dos patriarcas profetas, revelou ele sua verdade e seu povo. A voz de Deus foi ouvida pelos profetas, que ele escolhera para uma obra especial e para transmitir uma mensagem especial. Enviou para que repetisse frequentes vezes as mesmas palavras. Frequentemente Deus mandou repetir as mesmas palavras. Que é essa palavra aqui, ande humildemente com teu Deus, pratica a justiça. Tinha para eles uma mensagem separada, que não era segundo os caminhos e a vontade dos homens. Essa pôs ele em sua boca e fez proclamar. Então os profetas proclamaram, né? Podia ser que a mensagem não agradasse aqueles a quem for enviada, como não agradou, né? Jesus também não agradou a liderança da época, muitos fariseus. Podia ser que não desejasse algo novo. Antes desejavam continuar como até aqui vinham agindo. Nós estamos andando assim, deixa nós andar assim, não é para mexer com nós. Mas o Senhor despertou com reprovações e censurou-lhes as atitudes. Infundiu nova vida naqueles que estavam dormindo no posto do dever. Fizeram os atalaias, ladrões, comudo, que não eram sentinelas fiéis. Mostrou-lhe sua responsabilidade, que eles seriam responsabilizados pela segurança do povo, os atalaias. Eram atalaias que não deviam dormir nem de dia nem de noite, deviam discernir o inimigo e dar ao povo alarme, para que cada um pudesse estar no seu posto, a fim de que o vigilante inimigo não pudesse obter a mínima vantagem. Então, irmãos, Deus levantou os profetas para advertir o povo, principalmente quem estava no muro, os atalaias, porque os atalaias estavam dormindo e deixavam o perigo entrar dentro da igreja. Mas Deus falou que Deus nunca deixou a igreja sem uma testemunha. E hoje, a testemunha para a igreja aqui, ó, se eu preguei Ellen White para os últimos dias. Sim. E quantas vezes, igual o Ricardo comentou aí, nós vamos fazer evangelismo, então deixa que eu sei como é que faz. Não vai consultar o serviço cristão, não vai consultar o evangelismo. Não consulta a orientação divina. Isso, né? não consulta. Não consulta. E quer ser mais inteligente que Deus. Sim, e aí sim. acaba dando isso. Batiza 100, 98 sai. Pela misericórdia de Deus fica 2 ainda. E esses 2 que ficam sofrem bastante. Sofrendo, né? Sofrem bastante. Fica, tipo, achando joquete pra lá e pra cá, os coitados. Sim. Será que o irmão tá falando a verdade? Mas o irmão falou que não. Ele é fanático? Aí vem pra cá, mas aqui tá mudando. Ih, rapaz, tô perdidinho. Coitado, né? Ainda Só pela sofre. misericórdia de Deus. Coitadinho ainda sofre ainda. Essa questão aí da justiça, da prática da justiça, como foi no tempo de Miqueias aqui, a gente sabe que muitos naquela época estavam revertendo a situação, que fala que as pessoas deveriam socorrer os mais necessitados, né? Cita muito a causa do pobre, da viúva e do órfão, né, nessas questões, né? Então Deus, o grupo mais vulnerável, Deus sempre se
se inclina esse o grupo mais vulnerável da terra. As pessoas estão numa situação mais difícil, então eles precisam de uma atenção especial. E as pessoas que estão com um privilégio maior, em circunstâncias tanto temporal, que é a questão econômica, financeira, a questão física, a questão do conhecimento intelectual, quanto também o conhecimento espiritual, esse grupo de pessoas deveria atender com mais cuidado a esse grupo mais vulnerável. E Deus, olha, tenha um cuidado com esse grupo. Deus cuida de todos, mas a atenção especial sempre é para o grupo mais vulnerável. Isso é um princípio de justiça. Nós humanos, em determinada situação, dá um exemplo aqui no hospital. O médico deve atender quem? Numa emergência ou um caso que pode ser posteriormente ser cuidado? Ele vai atender mais o quê? As emergências. E corre risco de vida, é ou não? Sim. Então, pessoa mais vulnerável. Então, assim, é um princípio. Então, Deus, Ele quer que a gente siga esse princípio. Sim. Vamos agora, domingo, o recorrente chamado a justiça. Lê para nós aí, Ricardo. 1 Samuel, capítulo 8, de 10 a 18. Vamos ver a advertência que Samuel fez ao seu povo. Se o povo aceitou, qual foi a advertência aí? Irmãos, a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia White, tá, irmãos? Então é a Bíblia que tem um comentário, né, do Espírito e Profecia. O capítulo 8, do verso 10 ao verso 18, 1 Samuel, diz assim: referiu-se, pois, Samuel a todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe havia pedido um rei. O povo pediu um rei. Aí continua, e disse: esse será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós. Ele está dizendo, o rei vai fazer isso, né? Ainda continua: tomará os vossos filhos e os porá sobre seus cavalos, para serem seus cavaleiros, para correrem adiante de seus carros, e os porás por chefes de 1000, chefes de 50, para lavrarem seus campos, fazerem suas colheitas, fabricarem suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomarás as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor de vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes, das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso trabalho, do vosso rebanho, e vos servireis de escravo. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, e vós mesmo ouvides, que vós me ouvides escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Olha só, está dizendo que depois disso tudo vocês vão reclamar e Deus não vai ouvir. Olha o verso, eu só quero ler o verso 19, que não fala o verso 19 aqui, mas eu quero ler. Olha o que diz o verso 19. O povo, porém, Vilânio, não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Olha só, você viu? Então assim, aqui Samuel, o profeta, ele está falando o seguinte, ó, inspirado por Deus, vai acontecer isso. Vai acontecer esse tipo de coisa. Esses homens os trabalhos de vocês antes era só para vocês, é só para vocês e vocês honravam a Deus, porque o Senhor não precisa de nada, o Senhor não precisa das riquezas. Agora você tem que trabalhar em função de um homem, do rei, e ele vai ter que fazer, e vai pedir tudo, vai tomar seus filhos, vai ser quase como escravo muitas vezes. E vocês vão reclamar de se Deus vai deixar ele que está. E sabe o que eles falaram? Não queremos saber, nós queremos um rei. Está aqui no verso 19. Olha a situação. Então, até aí, esse momento, é a teocracia, né? É a teocracia. É o governo divino. Mas o povo ficou olhando o mundo em uma volta, Egito, falou: olha, sempre tem um rei que vai à frente. Nós queremos ser igual a eles. Pronto. Eles arrumaram uma desculpa esfarrapada lá, por causa dos filhos de Samuel. Ó, teus filhos não seguem o teu caminho. Teus filhos não seguem o teu caminho, então nós queremos um rei deles. Mas eles não queriam advertir Samuel anteriormente. Eles secretamente já planejaram o pedido do rei, e foi fomentando lá na nação de Israel. Vendo os mundos. Exatamente, é o que acontece.
eles até ali, o governo sobre a jurisdição Divina. de Samuel, Deus reinava através dos seus profetas, e ele foi abençoado, foi ungido com uma tríplice função, profeta, sacerdote e também juiz, mas os filhos dele não seguiram o caminho. Mas se eles tivessem dito, ó, teus filhos estão fazendo assim, 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 recebendo presentes, porque a Bíblia fala isso, recebendo presentes, faz isso, faz aquilo, estão sendo corruptos. Mas se o povo Se confiasse ele tivesse em Deus, avisado, o texto do Espírito de Profecia fala que Samuel teria retirado eles. mas se o povo tivesse confiado em Deus, Deus levantaria um profeta Não, no lugar dos filhos de sim, Samuel. não, sim, Levantaria. sim. Não sei, os filhos de Samuel não teriam. Ele teria Desculpa, retirado, o fato Samuel teria retirado eles. E sabe que interessante, Evilânio, que sabe qual eu prestei atenção? É que quando a pessoa ama o pecado, quando a pessoa quer fazer as coisas erradas, qualquer coisa ela arruma como desculpa para não fazer o que é certo. Porque é o seguinte, quem disse que quando Samuel morresse, os filhos deles iam tomar a frente? Para começo de conversa. Ninguém, não tinha escrito isso. Ele não era rei, então ele é só um profeta. Então, eu não sei o que passou na cabeça desse povo, os seus filhos não seguem seu caminho. Mas quem disse que Foi só uma desculpa. Foi só uma desculpa rapada. Porque no Samuel 8,5 fala que nós queremos ser igual às outras nações. Sim, exatamente. Eles arrumaram essa desculpa e não avisaram a Samuel anteriormente que se teria retirado eles. Sim. Mas como o projeto deles era comentar o rei, é tanto que eles não acusaram os filhos, mas Samuel não. Você pode ver um exemplo hoje, Samuel não. a pessoa diz assim, tá andando no mundanismo, eles não estudam, não lê mais nada, não oram, Faz nada. e que sai da igreja e fala assim, eu saí porque o vilão não me cumprimentou. Causa do É irmão. só uma desculpa, mas essa do pessoa irmão. estava fracassada na fé, já estava no mundanismo. Olha só, eu vou ler umas Desculpa. coisas. Eu vou ler aqui um texto. Mensagens Escolhidas, irmãos, volume 3. Aqui na página 243. Olha só, Edilane. Os que se conformam com o padrão do mundo não são poucos em número. Ficamos pesarosos ao ver que estão exercendo uma influência, levando outros a seguir seu exemplo. Quando vejo aqueles que adotam o nome de Cristo, imitando as modas introduzidas por pessoas mundanas, tenho as mais dolorosas reflexões. Sua falta de semelhança com Cristo é evidente a todos. No adorno exterior é revelada às pessoas do mundo, bem como aos cristãos, a ausência, né, do adorno interior. O adorno de um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Aí você vê, irmãos, olha só, a mensageira do Senhor não é de hoje, tem muita gente assim, tem muito, eles não têm o Cristo no seu coração, inventam desculpa, e essa desculpa dos filhos de Samuel foi uma desculpa bem sem vergonha, porque que nós falamos, né? O fato de Samuel ser profeta não significa que os filhos dele seriam profeta depois dele. Sim, profeta como o povo se multiplicou, aí Samuel já estava idoso, precisava de auxílio, precisava de ajuda. Então ele delegou os meninos lá, os filhos, para fazer uma certa, fazer justiça, umas tarefas, né? Fazer umas tarefas numa certa região. E ele ficou em outra região. Mas aí ele começou a receber os presentes e fazer a tal e entrar na corrupção, promover corrupção, né? Aí você então, aí eles arrumaram essa desculpa. No livro Patriarcas e Profetas, você procura lá, irmãos, o tema lá, o título, O Primeiro Rei de Israel. Porque esse livro aqui é bem antigo aqui, esse livro aqui, né? Esse livro aqui é do Alexandre, e é bem antigo esse livro, né? Um livro muito bom, mas é muito antigo. Acho que é de 1920. A paginação não está isso atualizada com os livros editados hoje, é uma paginação diferente. Aqui está o primeiro rei de Israel. O governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. O trabalho de Moisés e dos 70 anciões, dos príncipes e juízes, era simplesmente pôr em execução as leis que Deus dera. Não tinham eles autoridade para legislar para a nação. Esta foi e continuou a ser a condição da existência de Israel como nação. De tempos em tempos, homens inspirados por Deus eram enviados para instruírem o povo e guiá-lo na execução das leis. O Senhor previu que Israel desejaria um rei, mas não consentiu em que uma mudança nos princípios sobre os quais foi fundado o Estado. Ele não permitiu mudança nenhuma nos princípios.
o rei deveria ser representante do Altíssimo. Deus deveria ser reconhecido como chefe da nação e sua lei executada como a lei suprema do país. Então, aqui fala isso aqui. Aí você vai lá, como Deus já previu que o povo ia pedir o rei, você vai lá para Deuteronômio. Deixa eu localizar aqui rapidinho aqui. Eu não vou ler o texto, é um texto bem comprido, eu não vou ler o texto todo. No capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 14 em diante. Tem até que a seguinte, o cabeçalho aqui, ó. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si, olha a instrução. Depois vocês lerem esse capítulo todo, olha a instrução que Deus deu. Não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Olha lá. Para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis para este caminho. Perdão, não voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Qual é o costume dos reis? Dos reis Salomão tipicou isso aí. Salomão foi um que foi contra isso aí. Então, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro, multiplicará muito para si. Foi o que fez Salomão. A partir dele, muito, né? Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si no livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que se prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então você pode ver que tanto o rei ou os outros irmãos, os sacerdotes, eram para ser pessoas simples. Ele estava na liderança, mas não era para o quê? Para enriquecer nas costas dos irmãos. Entendeu? Exatamente. Deus não estava falando isso. Exatamente. Qual foi o melhor período que Israel passou em questões administrativas como rei, como os reis de Israel? O melhor período, nós sabemos. Assim, administrativo. Que Davi flui o mundo correu para observar. A gente sabe, mesmo tendo praticado aquela apostasia toda, Salomão, Davi se envolveu em umas inconveniências. Ao período de Davi, os dois períodos, Davi e Salomão, foi os melhores ainda. Porque Davi ainda deixou de mão beijada para o filho, já em paz. E Davi destruiu todos os inimigos, entregou o filho, tá tudo em paz agora para você. Por isso que ele construiu até o templo. Exatamente. Então o que acontece? Mas o melhor período de Israel ainda não prestou. Porque Israel, ele tinha um rei com todas as leis que poderia levar ele à prosperidade, ao equilíbrio social e também ao espiritual. Era completo, a administração era divina. Tanto o Senhor Criador da terra, como também o seu rei e o seu representante no mundo secular também era Deus. Era Deus. Mas eles não quiseram. Eles quiseram copiar o mundo. Era Deus através de quem? Do seu profeta. Mas isso não Deus mostrava, direto. fala para o povo fazer assim. Certinho. E agora deixar de escolher um rei maravilhoso, um rei eterno, misericordioso, humilde, poderoso, protetor. Agora escolhe agora. Mas você vê, Vilânia, que isso aí não é novidade, né?
A gente fala assim, olha só que coisa que eles fizeram. Mas a gente está fazendo a mesma coisa, a cristandade de hoje faz a mesma coisa. Nós copiamos o mundo. Deus fala, não, o caminho é esse, andai por ele. Fala, não, vou andar pelo outro caminho. Vou chegar lá no mesmo jeito, né? Vou cortar caminho e chegar lá no mesmo jeito, copiando o padrão do mundo. Quantos de nós não fazem a mesma coisa, Alexandre? E muitos de nós até em cargo de liderança não faz essas coisas, copia o mundo, introduz essas coisas, achando que com isso tem a bênção de Deus. Entendeu? Então, não é novidade. Esse tipo de coisa, Salomão mesmo falou no livro de Eclesiastes, não há nada de novo embaixo do sol. É não há nada de verdade. novo. Então, é o comportamento das pessoas, né? Infelizmente, um péssimo comportamento. Tem uma nota aqui nesse livro ainda, que diz assim: esta questão tem surgido sendo presentemente muito ventilada. Se a teocracia era boa no tempo de Israel, por que não seria a forma de governo teocrática igualmente boa no tempo atual? A resposta é fácil. A teocracia é uma forma de governo que deriva seu poder imediatamente de Deus. O governo de Israel era uma verdadeira teocracia. Tal era realmente um governo de Deus, Junto à sarça ardente, Deus comissionou Moisés para tirar seu povo do Egito, por meio de sinais e maravilhas e prodígios grandiosos que se multiplicaram. Deus libertou Israel do Egito e os levou através do deserto, introduzindo-os finalmente na terra prometida, terra que manda leite e mel. Ali ele os governou por meio dos juízes, até o profeta Samuel, a quem, quando ainda criança, Deus falou, e por meio de quem tornou conhecida a sua vontade. Nos dias de Samuel, o povo pediu que tivesse um rei. Isto foi concedido, e Deus escolheu a Saul, e Samuel o ungiu rei de Israel. Saul deixou de fazer a vontade de Deus, e como rejeitasse a palavra do Senhor, este o rejeitou para que não mais fosse rei, e mandou Samuel ungir a Davi como rei de Israel. E assim você continua aqui na página desse livro aqui, é no apêndice da página 857. Vai falar sobre essa questão ainda do pedido do rei. Para você acompanhar mais essa questão que Deus falou, você vai clamar, eu não vou te ouvir. Eu não vou ler aqui, porque a gente já leu bastante texto, né? Provérbios 1, 28 e Miqueias 3, verso 4. Também está lá encaixando as palavras, né? Para a gente pegar aqui o contexto. Vamos para segunda-feira agora, irmãos. O clamor de Amós. Lê para nós aí, Ricardo. Amós 3, do 9 a 11. Diz assim, capítulo 3, irmãos. Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços nela há, e os oprimidos no meio dela, pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e o roubo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua força, e os teus palácios serão saqueados. E agora, capítulo 4, verso 1 a 2, ouvi essa palavra, vós, vacas de Bazã, que estai no monte de Santuário, de Samaria, no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizei aos vossos maridos: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossa posteridade com anzóis de pesca. Misericórdia. E o capítulo 5 aqui, no mesmo livro, capítulo 5, verso 10 a 15, olha só o que diz: eles odeiam os que no portão os repreende, e abominam o que fala retamente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, embora tenhais edificado casa de pedras lavradas, e não habitareis nela, embora tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis do seu vinho. Pois eu conheço as vossas múltiplas transgressões e os vossos poderosos pecados. Eles afligem o justo, aceitam propina e põem de lado o direito dos pobres no portão.
Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: estará convosco como tendes dito. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei juízo no portão. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Amós 8, agora 4 a 6. Ouvi isso, vós que engolistes os necessitados, para fazer os pobres da terra falharem, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos os grãos? E o sábado para que exponhamos o trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e falsificando as balanças com engano? Para comprarmos os pobres por prata e os necessitados para um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Então, irmão, contra quais pecados Amós aqui está divertindo o povo? A desonestidade em termos geral. Toda a questão administrativa, a cobrança de impostos alta, a desigualdade social lá. Aborrecendo os irmãos que pregam a verdade na Exatamente. Toda a questão em relação à prática do equilíbrio espiritual e em termos de justiça, a prática da justiça. Então, esse texto é tremendo, então. Isso lá no meio da administração de Israel estava acontecendo isso. Ele está fazendo essas advertências que Deus vai puni-los, no caso, né? Uhum. Então, no caso, isso aqui, como nós estamos no Brasil aqui, nós estamos vendo uma situação aqui, em termos administrativos, assim, uma coisa parecida, né? Muito parecida. Os brasileiros estão sentindo muito, o mundo todo, em termos administrativos, está sentindo a mão pesada da injustiça. E Deus vai dar uma paga para esse tipo de administração mundial e administração espiritual. No livro Educação, na página 143, tem vários textos lá. Se você pegar essa página, tem vários textos lá. Provérbios, eu não vou ler todos, mas tem Provérbios, tem Ageu, tem Deuteronômio e Amós também. E o Amós 5, verso 11, especialmente o verso 11, diz assim: portanto, visto que pisais o pobre, edificarei casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejareis, plantareis, mas não bebereis do seu vinho. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo em que puseres a tua mão. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e após deles desfalecerão todo dia. Porém, não haverá poder na tua mão. Amós 5, versículo 11, Deuteronômio 28, versículo 20 e versículo 32. Aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Jeremias 17, versículo 11. Então, o que acontece? A gente sabe que Deus permite, por um tempo, havia algumas coisas inconveniência para o mundo ser posto à prova. E quando a igreja é posta à prova, o seu povo é posto à prova e não passa nessa prova, aí vem um resultado. E o mundo também é a mesma coisa. O mundo constantemente está sendo posto à prova. E quem não passa na prova vai receber uma paga. E aqui está falando que vai receber a justiça divina. É verdade. Então nós como filhos de Deus, nós temos que ter consciência disso. Aquilo que nós temos de privilégio, aquilo que Deus nos ordenou, pela sua misericórdia, pela sua graça, devemos cumprir a sua palavra. Pelo seu poder, por Deus nos dá privilégio, Deus nos dá privilégios espirituais, então nós devemos usufruir desses privilégios e nunca esquecer de cumprir os deveres. Amém. Aonde tem privilégio, sempre tem deveres. Uhum. Acompanhe junto, né? Privilégios e deveres sempre acompanhem junto. Então tem pessoas que gostam só dos privilégios, não é isso? Então isso é complicado, muito complicado. Então tem os deveres, né? Tem os deveres. Então é bom nós cumprir os deveres que Deus nos dá, que Deus nos pede, que nós venhamos praticá-los,
para que nós não venhamos cair na cilada do diabo. Verdade. Como lá a nação de Israel no passado, caiu por várias e várias e várias vezes. Aqui, irmãos, Profetas e Reis, fala aqui do cativeiro assírio, né? Esse relato aqui, irmãos, né, de Amós, foi um pouco antes do cativeiro assírio, né? E nessa época aqui estava Amós e Oséias, né? Foi um período de Amós até Oséias ali, que até antes do cativeiro, né? Eles foram avisados. Olha só que na página, aqui nesse Profetas e Reis, falando do cativeiro assírio, na página 282 aqui, fala o seguinte, ó. Contra a indisfarçada opressão, indisfarçada, que abertamente eles oprimiam mesmo, né? A flagrante injustiça, o luxo inusitado e extravagante, desbragadas, né, festanças e beberonias, e grosseira licenciosidade e deboche de seu tempo, os profetas ergueram a voz. Veja só. Mas seus protestos foram vãos. Em vão foi a denunciação do pecado. Aborrecem na porta os que te repreendem. Eles ficavam com raiva, né? Declarou Amós. E abomina o que fala sinceramente. Aflige os justos, tomai resgate e rejeitais os necessitados na porta. Capítulo 5, verso 10 e 12. Tais eram alguns dos resultados que tinham seguido ao estabelecimento dos 2 bezerros de ouro de Jeroboão. O primeiro afastamento das formas estabelecidas da adoração levara-os à introdução das mais grosseiras formas de idolatria, até que finalmente quase todos os habitantes da terra haviam se entregue às sedutoras práticas do culto à natureza, esquecendo ao seu Criador. Os filhos de Israel muito profundamente se corromperam. Oséias 9:9. Os profetas continuaram a protestar contra esses males e a reclamar a prática do bem. Semeai para vós a injustiça, ceifai segundo a misericórdia, apelava Oséias. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha a chuva de justiça sobre vós. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e juízo, e em teu Deus espera sempre. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Dize-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. Oséias 10:12. Aos transgressores foram dadas muitas oportunidades para arrependerem. Em sua hora mais profunda, de mais profunda apostasia e maior necessidade, a mensagem de Deus a ele foi uma mensagem de perdão e esperança. Para a tua perda, ó Israel, ele declarou: tu te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde? Está em Oséias capítulo 13, 9 e 10. Então, irmãos, você vê que esses profetas estavam ali, e você pode ver que o problema dessas pessoas aqui foi a rejeição. Eles estão na prática do pecado, na corrupção, e os profetas iam ali, não tem nem como dizer, Alexandre e Evilane, que esses homens, esses profetas iam lá e falavam assim: vocês vão tudo para o inferno. Não era a mensagem de sem misericórdia de Jonas, não. Eles falaram: muda, volta, esses homens estavam insistindo: volta, abandona o pecado. E eles não davam a mínima para esses homens, não queriam saber, e tinham raiva, ódio. Eu fico só imaginando, né? E hoje? Né? E hoje? Meu Deus do céu. Nós temos que fazer a aplicação para hoje. Sim, será que hoje, Milane, as pessoas quando chega lá para mim, para você na igreja, dizem: olha, irmão, você tem que abandonar. Irmão não, né? Assim, irmãos, porque às vezes nem sabe da sua vida, né? Irmão, nós temos que abandonar esses pecados, né? Peça poder para Deus. Aí a pessoa fica com raiva: ó, vem em nome do diabo. Esses irmãos que hoje em dia chamam o povo para abandonar o pecado são chamados de fanático, legalista. Sim. E perfeccionista. É a moda hoje. Você já ouviu isso aí? Todos os irmãos que querem viver mensagem de saúde, santificar e prega que você pode vencer, abandona o pecado, são chamados perfeccionistas. Sim. Esse é o chamado. Então é complicado hoje. Eu sei que irmãos, é forte que eu vou falar, mas eu vou falar para vocês aqui. Pessoas que têm essa ideia assim, de repreensão. A gente vê algumas pessoas que têm cargo de liderança, que ele estimula a rebeldia dos irmãos. Incentiva o povo a pecar. Ele estimula a rebeldia. Então o que acontece? A gente tem que olhar para essas pessoas porque elas estão assim, numa situação
muito difícil, porque quando o rebelde ele está numa condição mais difícil, o obediente não. Então o que acontece? O rebelde está na mão do diabo, no caso, né? O diabo está bagunçando com ele. cirandando, como Jesus falou para Pedro. O diabo está cirandar com você. E você está cirandar. Fica atento. Ele me pediu, então, tem muitas pessoas que deixam o diabo cirandar com ela. E a gente tem que estar atento a isso. Tem muitas pessoas que elas estimulam. Às vezes pode ser equívoco, doutrinário, a mente da pessoa. Eu vi uma entrevista com um homem desses da mídia aí, que é político e tal. Ele falou que para a classe alta da sociedade, praticar certas imoralidades, certas coisas que a classe mais inferior julga ser imoral, para eles lá é normal. Vocês entendem? Então, eu queria assim, pensar assim, será que a classe assim, dessas pessoas que estão assim, no setor administrativo mais alto, a capacidade dela enxergar a moral é inferior àquela classe? Para ela tudo é normal, a maioria, algumas coisas inconvenientes que Deus fala que é escandaloso, é assim, para essa classe isso é normal? Eu estava pensando assim. Então, quando a pessoa se acostuma a viver num ambiente que não tem aquele padrão moral, ela se acostuma. Ela se acostuma e quer que os outros também sigam. É desse jeito. Então, o que acontece? Nós devemos tomar um cuidado em relação a isso e orar para essas pessoas que estão equivocadas nesse sentido. Que estimulam as pessoas a rebeldia. Na cabeça dela tá tudo normal, mas na realidade é rebeldia, estimulando a rebeldia. Chega uma época que o povo de Deus ficou tão atrapalhado, a liderança e o povo em si ficou tão atrapalhado, que Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 4, no versículo 22, é o que ele diz aqui. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Então a situação aqui nessa época de Jeremias estava muito difícil. Lembra lá que Jeremias falou, Deus falou, vocês devem se sujeitar pacificamente à administração de Babilônia, Nabucodonosor, porque lá vocês vão ser escravos, vai ser uma escravidão assim mais suavizada. E logo vocês vão embora. Logo aí você passar 70 anos lá, logo você vai ir embora. Mas o que eles fizeram? Jamais. Então foi difícil, né? Então o povo não ouviu a voz de Deus não ouviu de novo e colheu o quê? Consequências gravíssimas. Vamos terça-feira agora Miqueias. Ricardo, Miqueias, capítulo 2, verso 8 a 11. Então, irmãos, vamos ler aqui capítulo 2, verso 8 a 11. Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. Arrancais a vestidura com o manto aos que passam seguros, como homens contrários à guerra. As mulheres do meu povo, vós as lançais das vossas casas agradáveis, e dos seus filhinhos tirai para sempre a minha glória. Levai-vos e ide-vos, pois este não é o vosso descanso, pois está poluído. Vos destruirá, sim, destruição enorme. Se algum homem andando em espírito de falsidade mentir, dizendo, eu profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal, né, o profeta desse povo. Leu o capítulo 3, verso 8 a 12. 3, verso 8 a 12. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora, pois, peço-vos, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificam a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão sentenças por recompensa, e os seus sacerdotes
ensinam por salário, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha só que coisa terrível. O verso 12 diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em monturos, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Então vamos comentar esse clamor de Miqueias. Qual foi o clamor de Miqueias aí? Contra que ele profetizou, irmão? Você pode ver, irmão, você pode ver, Vilani, Alexandre, que ele está falando da liderança. Ele está falando da liderança. Ele fala assim: vocês líderes. E aí ele começa até a enumerar. Ele começa a falar dos profetas, ele começa a falar até dos sacerdotes, né? Vocês estão atrás só de vantagem. Da grana, do dinheiro. É do dinheiro. Vocês são corruptos. É isso que eu estou dizendo. É isso mesmo. São corruptos. Aquelas pessoas ali eram corruptas, tanto material como espirituais. Sim. E aqui ele está falando para a liderança, diretamente a liderança. Capítulo 3, verso 11, ó. E os seus chefes, liderança, dão a sentença por recompensa, ou seja, por dar a sentença, paga lá e dá recompensa. Suborno. E os seus sacerdotes ensinam por salário, ganham salário para ensinar. E seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal vai sobreviver. Eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Misericórdia, irmão, esse texto parece estar falando hoje, é hoje. O texto é bem atualizado, bem atual. Que a gente vê hoje no mundo espiritual hoje das igrejas no termo geral, esses líderes gostam muito de dinheiro, né? Sim. Se vocês podem ver na internet mesmo que pessoas, eles fazem o culto deles em cima do dinheiro. As pessoas jogando um monte de pacote de dinheiro lá, envelope de dinheiro. Tem pessoas que o culto deles só é a idolatria ao dinheiro. Sim. É isso mesmo, né? E os sacerdotes, pastores vindo como classe média. Exatamente. E outros até rico, milionário. Sim. Exatamente. Dificilmente você vai ver quem ensina aqui, que está falando, sacerdotes que ensinam, pobre como o povo comum. Homem simples. Classe média para cima. Classe média para cima. E interessante, Vilani, que eles não abrem mão dessa mordomia. Não abrem mão disso não. Eles gostam dessa vida, né? O próprio servo do Senhor, mensageiro do Senhor, no profeta, fala que eles... Ezequiel mesmo fala mais pra frente, fala dos líderes. Depois a gente vai chegar nesse ponto, só quero falar por cima. Que ele fala: vocês aproveitam, né? Vocês estão aproveitando bem as coisas, mas cuidar do rebanho você não cuida, né? Você só quer se alimentar, mas cuidar você não quer. A gente vai entrar nessa parte de quarta, já a gente vai voltar nesse assunto. Mas eu quero ler um texto aqui do grande conflito, porque o grande conflito fala que esse comportamento de corrupção espiritual e material era a ordem do dia antes da destruição de Jerusalém. Olha só, isso é lá. Olha só, o grande conflito, aqui na página 26 e página 27, irmãos, destruição de Jerusalém, fala assim: o Senhor tinha declarado pelo profeta Miqueias: ouve agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Seus chefes dão sentenças por presente, seus sacerdotes ensinam por interesse, por dinheiro, e os seus profetas adivinham, né, por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Nós somos povo de Deus. Nós somos de Deus, nós estamos sob a bênção de Deus. Era o que eles falavam mesmo, ainda continua. Estas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e possuídos de justiça própria, pretendendo, embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Cristo porque sua natureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria, e acusavam-no de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevindo em consequência de seus pecados. Não, a culpa é de Jesus porque eu estou sofrendo assim. A culpa é de Jesus porque nós estamos tendo problema nessa igreja. Entendeu? A igreja não está avançando por causa de Jesus. A igreja, os irmãos estão tendo problemas por causa de Jesus. Ainda continua. Posto que soubesse não ter ele pecado, sabia que não tinha culpa nenhuma, declararam que sua morte era necessária para a segurança deles como nação. Se deixarmos assim, disseram os chefes dos judeus,
todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar e a nação. Ou seja, eles queriam estar no status ali. Já continua. João 11:48. Se Cristo fosse sacrificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte, um povo unido. Olha só, assim raciocinavam e concordavam com a decisão de seu sumo sacerdote, de que seria melhor morrer um homem do que perecer toda a nação. Assim os dirigentes judeus edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. E além disso, ao mesmo tempo em que mataram seu Salvador, porque lhes reprovavam os pecados, tal era a sua justiça própria, que se consideravam como um povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse dos inimigos. Portanto, continuou o profeta: por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte dessa casa em lugares de um alto bosque. Então, você pode ver que olha a mentalidade daqueles homens com Jesus. Vamos matar esse homem, a gente tem que dar um jeito logo, porque ele está causando divisão. Ele está causando divisão. Ele está causando divisão aqui nas coisas. Então, se a gente derrubar ele logo, a gente vai ficar unido. Olha que lindo. Agora sim a gente vai avançar unido. No tempo de Miqueias. Para onde? Na bandeira de Satanás. Sim. No tempo de Miqueias aconteceu isso. Na bandeira do diabo. No tempo de Jesus aconteceu isso. Será que a igreja cristã se converteu? Se a gente for no Apocalipse, irmão, 7 igrejas lá. Parece que na fala de alguns hoje, dos líderes, parece que a Laodiceia hoje é a melhor igreja que já passou na terra. Só que a palavra de Deus fala que é a pior. Se esses homens sabem vivendo assim, nessa época, imagina, irmão, na Laodiceia, na última igreja, pode ver Apocalipse 3 lá. Exatamente. Pior, irmão. Nós somos pior em condição. Exatamente. Pior. A condição espiritual é complicada. Quarta-feira agora, irmão, agora Ezequiel, o clamor de Ezequiel. Então nós estamos vendo os clamores dos profetas. Ezequiel 34, do 2 a 4, versos 7 e o 16. Vamos ler todos esses textos aqui, é importante para nós compreender qual é o clamor de Ezequiel. Capítulo 34 de Ezequiel, irmãos, verso 2 até o verso 4. Verso 2 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e disse aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. 7 e 16. Verso 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues às rapinas, né? E as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentará mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como um pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-la-eis de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, tirá-la-eis para fora dos povos, e as congregareis dos países, e as introduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto com as correntes d'água, e em todos os lugares habitados da terra. E o verso 14: em bons pastos as apacentareis, e nos altos montes de Israel será seu curral, e deitar-se-ão ali num bom curral, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel.
Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei, apacentá-las-ei com justiça. Tá aí. Então, qual o clamor aí de Ezequiel, o principal que ele clama aí contra, que Deus, através, Deus usou Ezequiel para falar? É contra os pastores infiéis. Os pastores, em termos geral, independente de qual igreja seja, que estão interessados só em enricar, em ter vida boa, ter alto salário, essas coisas, ligado ao dinheiro, está interessado ao dinheiro, seria uma gentileza se ele entregasse as credenciais. Entregasse as credenciais e fosse seguir outra profissão. Sim. Seguir outra profissão. Nós já falamos isso aqui no outro texto, já apresentamos aqui noutra lição já, muito tempo atrás, sobre essa questão que o sumo pastor não pode entregar as credenciais, que se você acha que o cargo, você crê que o cargo de pastor é muita responsabilidade, tem muito sacrifício, isso, aquilo, outro, pode entregar as credenciais. Fica e segue o seu rumo, vai ser empresário, vai seguir outra profissão, porque aí vai ficar difícil, você vai encontrar muita dificuldade. Pode ganhar alguma regalia, algum dinheiro, mas a incumbência é muito alta. Não vai se encaixar. A punição de um líder, de um pastor que foi infiel, é 10 vezes mais do que o Espírito de Então, comete. é isso mesmo. 10 vezes mais. Aqui, ó, eu não vou ler a paginação toda, mas ler da página 90, 91 até 92, do Patriarcas e Profetas, o tema Fuga e Exílio de Jacó, o tema lá. Então você pode, vou dar um exemplo aqui, vou ler aqui alguma coisa aqui. Nos tempos primitivos exigia, deixa eu ver aqui onde eu estou. Deixa a página aqui, perdão aqui, irmãos. A vida de diligência e cuidados do pastor e sua terna compaixão pelas desajustadas criaturas confiadas à sua guarda têm sido empregadas pelos escritores inspirados para ilustrar algumas das verdades mais preciosas do Evangelho. Cristo, em sua relação para com seu povo, é comparado a um pastor. Depois da queda, viu suas ovelhas condenadas a perecer nos caminhos tenebrosos do pecado. Para salvar estes seres errantes, deixou as honras e glórias da casa de seu pai. Diz ele: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. Sua voz é ouvida, chamando-as ao seu aprisco, para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade. Aí, mais adiante, Jesus fala, Cristo fala: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, verso 11 a 14. Cristo, o pastor-chefe, confiou o cuidado de seu rebanho a seus ministros, como pastores ajudantes, e ordena-lhes que tenham o mesmo interesse que ele lhe manifestou, e sintam a responsabilidade sagrada do encargo que lhes cometeu. Mandou-lhe solenemente que sejam fiéis, que alimentem o rebanho, que fortaleçam as fracas, que reanimem as desfalecidas e as defendam dos lobos devoradores. Para salvar suas ovelhas, Cristo depôs a própria vida, e ele indica a seus pastores o amor assim manifestado como exemplo para eles. Mas o mercenário, de quem não são as ovelhas, não tem interesse verdadeiro no rebanho. Então aqui você pode continuar lendo mais. Então o que acontece?
Qual é o cuidado que o pastor, um ministro do Evangelho, tem que ter com sua igreja? Qual o cuidado? Nós sabemos que o pastor ele tem que zelar pela doutrina. Pela doutrina em termos de ensinamento e colaborar, incentivar, estimular as suas ovelhas a praticar a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Tem algumas pessoas que elas são totalmente equivocadas em relação a essa questão do Evangelho. Tem essa mentalidade assim. Eu não vou falar tal coisa para tal membro, não vou falar isso para a igreja e tal, porque o membro vai abandonar a igreja. Né? É isso. Então vamos falar palavras convenientes que é melhor. Vai abandonar a igreja. A igreja. Quando a pessoa está interessada na salvação da outra, ela vai falar assim a verdade para a outra. Essa questão de salvação é pessoal, é entre a pessoa e Deus. A palavra de Deus diz: aquele que é de Deus, escuta, ouve a palavra de Deus. Então, é assim. E a gente sabe, tem vários textos do Espírito de Profecia, fala que muitas pessoas, quando a pessoa vai repreendê-la, ela dá uma de: eu sou muito sensível. A irmã White fala em vários livros, sensível, mas ali é um princípio de rebeldia implantada por Satanás. Sim. Por Satanás. Então nós temos que falar com educação, com amor, com classe, e em particular também nada de fofoca, que esse negócio de fofoca é coisa do diabo. O irmão vê outro, ele não tem coragem de repreender o irmão, mas fica falando. Se você não tem coragem de repreender, não vai cumprir o dever que manda a Bíblia, então fique quietinho. Fique quietinho. É isso mesmo. Se você for falar de um irmão que está cometendo tal coisa e você não tem coragem de ir lá e chamar ele em particular, então é melhor você ficar quieto. Ficar quietinho, porque você for falar para outra pessoa, você é um fofoqueiro. Sim. E aí já um fofoqueiro. Já está caindo no pecado. É pecado, está pecando. Irmãos, eu quero ler aqui para vocês, irmãos, um comentário aqui, um trecho aqui do Espírito de Profecia, da Bíblia White mesmo, relacionado ao capítulo 34. Aqui o título, olha só: uma incumbência para os ministros, olha só. Sobre os ministros de Deus repousa uma incumbência séria e solene. Eles serão chamados a prestar estrita conta da maneira em que se desempenharam em suas responsabilidades. Olha só. Se não falarem ao povo sobre os reclamos obrigatórios da lei de Deus, se não pregarem a palavra com clareza e se confundirem a mente do povo com suas próprias interpretações, são pastores que apacentam a si mesmos e negligenciam alimentar o rebanho. Se eles ficam enrolando, sabe, fica todo ali, entendeu? Em vez de falar logo a mensagem, nós sabemos que a mensagem, eles sabem que a mensagem, todo mundo sabe que a mensagem tem que dar a alimentação verdinha, pau verde, forte, não palha seca. Ainda continua. Então eles alimentam a si mesmos, eles apacentam a si mesmos, alimentam o rebanho. Eles invalidam a lei de Yahvé. E pessoas perecem devido à sua infidelidade. Olha só, o sangue dessas pessoas recairá sobre a cabeça deles. Deus lhes pedirá conta de sua infidelidade, mas isso não desculpará de forma alguma aqueles que deram ouvidos a sofismas humanos, deixando de lado a palavra de Deus. A lei de Deus é a transcrição de seu caráter, e sua palavra não é sim e não, mas sim e amém. Isso. Viu? Está aqui uma carta número 162 de 1900. Aqui a mensageira do Senhor, ela fala duas coisas, né, inspirada por Deus aqui, Deus usando a boca dela. Duas coisas. Primeiro para os líderes, nesse caso os pastores, chama a atenção, esses homens, fala assim: olha, prega a palavra. Prega a palavra. A sua obrigação é pregar a palavra, a sua obrigação não é converter ninguém, porque essa é a realidade. Nós não somos obrigados a converter, nós não estamos aqui para converter as pessoas, nós estamos aqui como instrumentos de Deus somente para poder apresentar a palavra de Deus, como atalaias, para falar assim: olha, está vindo o perigo, fica atento. Se ele não quiser ficar atento, ele vai assumir as consequências, infelizmente é a realidade. Realmente nesse caso, os pastores. Aqui o Ezequiel, ele tá fazendo referência aos infiéis. Sim, os pastores infiéis. Sabe claro, que você claro, não está falando de todos. Tem algumas pessoas equivocadas que elas ficam assim, falando de alguns pastores. Acho que falando de todos. E eu fico observando e pastores que quer levar a obra de Deus, e são pessoas sérias,
pessoas dignas, pessoas que querem fazer o trabalho de Deus e muitas vezes a igreja fica complicado isso aí. Sim, sim. É aquela história. Quando o pastor é fiel e a igreja não segue o conselho Aí é da fidelidade, Deus vai cobrar dela. Vai cobrar dela, não é não problema, do pastor. é isso que eu vou falar. Não do pastor. Sim, você O pode pastor ver, pode né? ficar tranquilo Sim, e não vai cobrar nada dele. Isso aqui é para os infiéis. É para os infiéis mesmo. Agora, quando o pastor infiel faz com que a igreja se dobre a infidelidade dele, aí E viu, Guilherme, aqui a mensageira do Senhor ainda fala que o nosso dever é estudar a palavra. O fato de, vamos supor, a pessoa foi enganada. O fato de, vamos supor, de um pastor infiel enganar alguns membros na igreja, porque tem vários por aí, a gente sabe disso. Enganar algum membro de igreja não significa que no dia de Deus ela vai ser inocentada. Sabe por quê? Porque ela tem a oportunidade de conferir individual. Então você não, ele foi usado pelo inimigo, quer ver? Eu vou ter ele de novo, olha só. Sim. Ó, ele foi usado, aqui, olha, é coisa poderosíssima. Aqui, deixa eu ver, capítulo 34. Olha só, diz aqui, ó. Deus lhe pedirá, né? Deus lhe pedirá, contra a sua infidelidade. Continua. Mas isso não desculpará de forma alguma aqueles que deram ouvidos aos sofismas humanos. Sim. Deixando de lado a palavra de Deus. Então, o fato de, eu fui enganado, não sei o que, me perdi por causa disso, a culpa é tua, que nem nós lemos várias vezes em outras lições, irmãos, eventos sinais, que fala de pessoas que foram enganadas, que vão despedaçar seus pastores, seus líderes espirituais. Mas não vai adiantar de nada, vai ser culpado do mesmo jeito diante de Deus. Então, por que vai ser culpado? Porque eles preferiram ouvir a voz do líder que lhe agradava do que ouvir a voz de Deus, de que se alimentar por si só. Então, e no dia de Deus vai prestar conta do mesmo jeito. E aqui ela encerra, né? Que a palavra de Deus não é um sim e não, é um sim e amém. A palavra de Deus é bem clara: examinai as escrituras, estudai por si só. E nós temos que falar sim e temos que falar amém, e nos dê poder, Senhor, para que a gente continue a ler, não reclamar e esperar por outro. Nós temos que tomar cuidado com nós mesmos. Ainda mais se nós mesmos estamos se enganando com nós mesmos, muitas vezes nós temos que ficar atentos assim. O que Deus está querendo dizer com esse texto? Senhor, me ajuda aqui, pega o texto, vai comprar outro texto, vai investigando e meditando e procurando discernimento, rastreamento espiritual para chegar a uma conclusão razoável e lógica, racional e lógica. Mas aí a pessoa não fala uma coisa, aí porque ele falou, porque ele é presidente, ele é pastor, ele é doutor, é isso, aquilo outro. Não, você tem que, lógico, você tem que ouvir as pessoas com educação, respeitar ele. Não é isso que eu estou falando. Você vai falar com respeito às pessoas, não é essa a questão. A Bíblia fala que tem os doutores, tem os pastores, tá tudo certinho, isso aí não tem nada a ver, não é isso que a gente... Agora, quando você é uma pessoa porque tem um grau de formação alto e a gente respeita... E você fica exaltando ela... E não tem problema, mas a pessoa fazer de sua fé a base de um conhecimento de outra pessoa, aí não dá. Você pode ouvi-la e aí você vai aprender, lógico. E todo mundo aprende com todo mundo. Sim. Isso não resta dúvida. Mas em termos assim, de salvação, de conhecimento sólido, fundamento, é entre você e a palavra e Deus. Tem que ser assim. É verdade. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos que, o que nós estudamos, nós devemos reestudar e pôr as ideias em ordem. E novamente, maldito o homem que confia no homem. Confia no outro. Confiar no braço de carne. Tem que confiar no braço do Todo-Poderoso. Amém. Isaías, agora, vamos quinta-feira, que é Isaías, o clamor de Isaías agora. Está em Isaías 1, 15 a 23, Ricardo, você lê aí? 1, 15 a 23, eu vou ler o capítulo 3, verso 13 a 15. Capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 15 até o verso 23. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e forem rebeldes, sereis devorados à espada. Pois a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escória, e o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, e cada um deles ama as peitas e anda atrás de presentes, e não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Então, olha, mano, que coisa terrível. Depois os irmãos podem ler, ó, Isaías 3, verso 13 a 15, Isaías 5, verso 7 e 8, Isaías 9, verso 6 e 7, Isaías 11, de 1 a 5, Isaías 42, de 1 a 7, e eu vou ler o Isaías 53, do 4 a 6, para ver qual é o contraste da injustiça que eles praticavam e o que Jesus veio. Olha lá. Verdadeiramente, Isaías 53, verso 4 a 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, e nossas dores levou sobre si, e nós reputamos o aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e com suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desagarrados, como ovelha, ó. Cada um se desviar pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, irmãos, vamos comentar Isaías, o clamor de Isaías, até esse contraste com Jesus, porque lá era falta de ajuda ao próximo, injustiça, e aí vem Jesus e estabelece justiça. Como que deve ser um verdadeiro pastor? Jesus vem ensinar em carne e osso. Bom, você vê todo o ensinamento de Cristo, lá os milagres, as curas. Vou dar um exemplo aqui. Jesus estava curando lá as pessoas enfermas no dia de sábado. E os judeus, os líderes, os fariseus, dizendo que ele estava transgredindo o sábado por causa daquela cura. Escuta só como olha como é interessante isso. Mas uma ovelhinha caísse no sábado, Na hora eles iam tirar. eles iam tirar. Por qual motivo será? Porque tinha um valor para eles, um valor monetário, né? Grana, olha, Sim. dólar, graninha, ovelhinha. Eles não queriam saber nada do povo, queria era grana. Então, e o povo dizia que se morra. Que morra. Era grana, é a ovelhinha, dá lucro para mim. Então, aqueles pastores, aqueles sacerdotes hipócritas, vocês são danadinhos mesmo. Jesus disse, ó, vocês, se a ovelhinha cair lá, vocês vão pegar ela, né? Vocês vão pegar ela. Mas aqui, quem é que vale mais, a ovelhinha lá ou esse aqui? Ou o homem? Quem é que vale mais? Mas na mente deles quem valia mais era o ovelha. Para Jesus, o homem. E para o sacerdote, quem era? A ovelha. A ovelha. E o coitado lá que estava naquela situação quisesse que morresse. Isso. E ó, é assim. Então aqueles pastores lá, aqueles pastores hipócritas, eles põem um fardo em cima do povo e não moviam nem um dedinho, Sim. mindinho. Trazendo, Voava um mosquito e engolia um camelo. trazendo para os dias de hoje, será que a maioria, não estou falando todos, não tem fiéis aí, viu? A maioria que a gente vê aí, que está televisionado, no dia a dia, o que eles querem mais? É o povo ou é a hoje é um escândalo terrível. Hoje é uma verdadeira vergonha. Hoje tudo em torno do dinheiro, né? coisa é feia, a coisa é feia. E é interessante, E né? é muito. E eles travam até a fidelidade, a mordomia, que o cara sempre comenta aqui, quando vai falar de mordomia, só vai falar de dízimo. E não é só disso, porque estão afim do dízimo do povo. A mordomia Tem umas ideias aí, mano, nós temos que dar 2 dízimos agora. É o tridízimo. Já ouvi falar disso aí, mano? Tridízimo. É o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, inventam cada coisa na tradição. Pois é, isso Para aí. enganar o povo. Exatamente. Isso aí deveria. Se eu tenho um tridismo, ele deveria ter 3 vezes mais vergonha. Também. Não é fácil, né? Que coisa terrível, né? Você pode ver, Isso é a irmãos. teologia da malandragem. Sim. Teologia da malandragem. Virando, E não da prosperidade. se me permite, eu vou ler de novo
esse texto. Eu li ele um pouquinho antes, eu quero ler novamente, e agora sobre essa ótica que o Alexandre apresentou, né, de Jesus sendo o verdadeiro pastor, mostrando como os pastores deviam agir. Olha só, eu quero ler de novo, no capítulo aqui da destruição de Jerusalém. Olha só, deixa eu achar aqui. Olha só, essas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e possuídos de justiça própria. É assim que eles eram, principalmente os líderes. Não continua. Pretendendo, embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Odiavam a Jesus, odiavam a Cristo, porque sua natureza e santidade lhes revelavam o quê? A sua iniquidade própria. Continua. E acusavam-no de ser a causa de todas as angústias que tinham sobrevindo em consequência de seus pecados. Você que está causando transtorno, Jesus. Você está causando divisão aqui na nossa igreja. É isso que eles falavam. A santidade de Jesus atormentava. Atormentava eles. Porque mostrava na cara deles. Na realidade, o tormento ali, que Jesus estava falando para eles, ele dizia, não, nós temos aqui nossa organização. Na realidade, o tormento que eles estavam sofrendo era o tormento. Sim. Porque Jesus já tinha entrado 2 vezes no templo e era ali os cambistas que vendiam exatamente, e tinha uma arrecadação dos líderes, uma porcentagem. Exatamente. E ainda continua, olha só, posto que soubesse não ter ele, Jesus, não ter ele pecado, declaravam que sua morte era necessária para a segurança deles como nação. Veja, para eles não perderem o cargo deles. Vamos derrubar esse homem daqui. Porque ele está nos ameaçando a nossa liderança, nosso trono, nossa grana. O povo está indo tudo para ele, está indo tudo para Jesus. O povo está abrindo os olhos, ainda continua. Isso. Se o deixarmos assim, disseram o chefe dos judeus, todos crerão nele. Aí, tá vendo? Está explicando, todos crerão nele. Virão, tirar nossa posição. E virão os romanos e vão nos tirar do nosso lugar como nação. Nós vamos perder a grana. Vamos perder a grana, ainda continua. Agora, se Cristo fosse crucificado, sacrificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte e unido. Veja, ele está causando desunião, ele está tirando a paz da igreja. Vamos tirar esse homem daqui. Agora a gente vai ser unido novamente como a gente era antes. No pecado. No pecado, bem lembrado. No pecado, bem lembrado, Alexandre. Ainda continua. Assim raciocinavam e concordavam com a decisão de seu sumo sacerdote, de que seria melhor morrer um homem do que perecer a nação toda. Como se a nação fosse perecer. Na mente deles, quem ia perecer era eles, porque eles estavam no pecado. A nação estava sendo aberta os olhos delas. Ainda continua. Assim os dirigentes dos judeus edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. E além disso, ao mesmo tempo em que mataram o seu Salvador, porque lhes reprovavam os pecados, tal era a sua justiça própria, que se consideravam como um povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse de seus inimigos. A mesma coisa hoje. Alguns vêm dizer assim, irmão, nós temos que se unir. O Ricardo causa divisão. O Ricardo, vamos pôr um exemplo, pegando um exemplo, está quietinho lá, o Ricardo causa divisão. Por que o Ricardo causa divisão você não está falando nada? Porque a vida do Ricardo está em contraste com o líder. E o líder, as pessoas estão olhando, pô, o Ricardo, estão falando mal dele, não está fazendo nada. Mas pera lá. Aí tira esse Ricardo porque ele está causando divisão. Irmão, se Jesus pisasse hoje entre nós, seria pior do que isso. Nós íamos falar assim, esse Jesus causa divisão na igreja, vamos eliminá-lo, vamos excluí-lo. Exatamente, a gente sabe que esse negócio dessa divisão, essa conversinha aí, essa conversinha fiada. Conversinha fiada de alguns líderes que são rebeldes. Eles não querem manter a ordem mesmo como realmente Deus quer, a ordem bíblica e do Espírito de profecia como realmente tem que ser. Aí fica sabe, aquele paliativo, tampando o sol com a peneira. Unir o povo no pecado. Exato, tampando o sol com a peneira. No pecado. Isso aí não vai adiantar, meu amigo, eu digo a você com toda a sinceridade e com toda a honestidade. Caifás e Anás, aqueles sumos sacerdotes, aqueles sacerdotes corruptos, malandros, eles tiraram a paga deles. Olha só eles disseram lá, tramaram. E o que foi que adiantou? Nas escuras. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E no ano 70, o que aconteceu? Caiu. Recebeu o que ele mais gostava, do sangue. Né? Quer sangue? Então tome sangue. 1 milhãozinho de judeus espetados lá no ano 70. Tito lá não queria fazer aquilo, mas não teve jeito. Né? Vai lá no grande conflito, está tudo aí, toda a história mastigadinha. E os cristãos que ouviram a mensagem de Jesus,
fugiu. Se Nem prestou os irmãos querem saber mais, irmão, o contraste de Jesus com os fariseus, só ler esse livro aqui, ó, Desejado de Todas as Nações, tem PDF, quem não quiser. Melhor comprar, mas se não tem tiver PDF. condição, tiver fácil, né? E áudio Ou também, tem esse áudio. livro. Esse livro Tem aqui. áudio também, então, irmão. Até aplicativo de celular, você pega ele, baixa de Isso, graça. baixa de graça, é só baixar, todos os livros de Ellen White aí. Pois é, irmãos, vamos nos livros, vamos estudar. nos livros e estudar. Estudar e estudar. Amém. Carlos, lê o texto aí que tá na sexta-feira aí, ó. Profetas e Reis, o primeiro textinho aí, ó. Olha Diz lá. assim, ó. Contra a indisfarçada opressão e a flagrante injustiça, o luxo inusitado e extravagante, despudorados banquetes e bebedeiras e grosseira licenciosidade e deboche de seu tempo, os profetas ergueram a voz. Mas seus protestos foram vãos. Inútil foi a denúncia do pecado. Aí aqui embaixo, ligando esse texto aqui embaixo na pergunta 2, ó. A vida e a mensagem dos profetas demonstram como pode ser perigoso defender a verdade? Hoje em dia, irmão, é fácil defender a verdade? Falando contra essas coisas aqui, ó, depravação, bebedeira. Se um irmão hoje levantar e pregar contra essas coisas dentro da igreja, será que vai ser abraçado? Não. Vamos converter. Não. Deus falou conosco. Não vai ser vai ser mal visto, vão torcer o nariz para ele, no mínimo, tá? Porque provavelmente alguns que vão ser mais ousados no pecado vão sair por aí, pode ser certeza, Vilani, vão sair por aí tentando manchar a imagem desse irmão com outras pessoas ainda, falar que esse irmão não presta, que esse irmão é aquilo, vou inventar até pecados pro homem, vou inventar até coisas contra aquele homem, certo? Ou aquela mulher, conforme o exemplo do Alexandre, para dizer que esse homem é ruim. Por quê? Para que ninguém dê ouvidos à mensagem daquele homem. E aí ele continua na prática do pecado dele, bem gostosinho, do jeito que ele gosta. Só que no dia de Deus, a Mas o conta que vem. vai adiantar isso? Agora, Nada. Nada. Pela história, sim, mas pela história bíblica, a gente sabe que aconteceu isso sempre, está acontecendo e vai acontecer. Verdade. Mas a gente sabe quem está enquadrado nesse processo, a gente sabe qual vai ser o resultado. Ó, aqui nós não vamos. Aí tem muitos irmãos aí que do outro lado tá falando aí, pode pensar assim, mas esses irmãos é só dureza em cima da gente, é só dureza. Mas meu irmão, não tem outra solução. Só tem dois caminhos: o caminho do céu e você se abraçar com Jesus e por toda a eternidade ser reto Que é estreito, e ser feliz. O caminho estreito até lá Exatamente, é e o difícil. caminho estreito e ser feliz para todo sempre. Ou então o caminho largo, o caminho da falsidade, da difamação, Que é e só glória, tudo contrário, tem e problema tudo contrário de rebeldia, e você se encontrar com o diabo, você, independentemente de quem você é, do faxineiro ao presidente, vai tudo, não tem jeito não tem conversa, não tem jeitinho brasileiro. Aqui vai passar o pente fino mesmo e não tem A conversa. Bíblia fala que eu disciplino a todos quanto eu amo. Exatamente. Se pois se arrepende. Exatamente. Aí você segue e eu, se quisermos. Nós seguimos a Jesus, se eu sigo, se eu bem quiser e bem entender. Sim. Lógico que é pelo seu poder. Mas em termos de livre-arbítrio, é se eu quiser. Se eu não quiser, eu não sigo. É a minha Eu vontade, sigo, né? Eu sigo o diabo. E eu vou me encontrar com ele lá no Lago de Fogo. E se você seguir também, você vai também. É o poder da vontade, Vilani. Eu quero seguir. Senhor, eu não tenho força, Senhor, mas eu quero te servir. Me ajude na minha falta, na minha fraqueza. E Deus vai te ajudar. Olha, irmãos, se tem uma oração que Deus atende quase não, é instantâneo. É quando eu peço com fé, com o coração contrito, triste pelo mal, pela situação ruim, que Deus me liberte do pecado, que Deus me coloque do lado dele. Ele atende logo, ele não fica demorando, ele não fica enrolando, não. Deixa eu ver se ele quer mesmo. Não, ele nem pensa isso. Ele pediu, clamou, e você pode ver que vem aquela paz na pessoa. Agora permaneça no meu caminho. Permaneça no meu caminho. Permaneça no meu ser perfeito. Aí que Deus, a mesma coisa que Deus falou para Abraão, ele fala, agora permaneça no meu caminho e ser perfeito. Então, aí quando a gente fala de perfeição, algumas pessoas, Alexandre e Vilani, talvez até na igreja, começa já a ficar com os cabelos tudo em pé, espantado. Olha só, perfeito. Gente, Que os falsos profetas ensinaram para ela que essa palavra é ruim. É ruim. Ser perfeito, irmão, ser perfeito é andar na presença de Deus. Ele mesmo falou, anda na minha presença, tá bom? E seja perfeito, pronto. É só andar na presença Eles dele. invertem Torce a situação, tudo. inverte a situação, manipula os textos da palavra de Deus. Sim. Amigo, não vai adiantar não. Não vai adiantar, não vai ter jeitinho. Então, se você quiser seguir, siga à vontade. Mas já sabe, o seu encontro vai ser com o diabo lá no Lago de Fogo. Não tem conversa. Se eu seguir esse processo de manipulação, difamação, essa coisa, o meu encontro vai ser com o diabo.
Agora, se eu seguir, É uma triste realidade. se eu seguir a Deus conforme anda lá, bonitinho, pela sua misericórdia, pela sua graça, lógico que a gente não tem força, não. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas também, ele também fala, tudo posso naquele Que me fortalece. que me fortalece. Então, quando nós dependemos de Deus, aí nós vamos à vitória. Mas se você ficar manipulando aí, ficar com essas ideias e não for buscar Deus, aí se arrepender e tal, é complicado, né? Então nós devemos seguir a Jesus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Amém. Amém. Então, Glória a irmãos, Deus. ouçam o clamor dos profetas de Deus. Hoje nós temos Ellen Goldwhite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim. Que nós possamos seguir o Senhor enquanto pode se achar. Se você não curte o nosso canal, curta o nosso canal. Compartilhe esse vídeo se você gostou, irmão, com os irmãos. E deixa Deus fazer a obra, que Deus é todo-poderoso. Amém. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque até aqui tem nos ajudado, Amém, obrigado pela Senhor. misericórdia, obrigado pela tua voz, Senhor, através dos profetas falando no nosso coração. Amém, Amém, Senhor. Ajuda-nos a converter e dar ouvido à tua palavra Por e favor, colocar em prática na nossa vida. Fortaleça. Amém. Salva a nossa família, salva a tua igreja. E pedimos não que haja mérito em nós, sim, em Cristo Jesus, que reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor.